Vamos iniciar então nosso módulo de finanças e a gente vai começar entendendo todos os conceitos de precificação, tá? Então, eu vou começar conversando com vocês para mostrar um pouquinho dos nossos conceitos de precificação. Por quê? Porque vocês vão ter acesso à planilha, certo? Mas vocês precisam entender um pouquinho tudo que está por trás da precificação. Então, bora direto ao ponto. Eu sempre gosto de brincar o seguinte, né? Você salva o mundo das cáries. Mas quem salva o seu boleto? Gente, isso aqui era uma propaganda da Colgate de muitos anos atrás. Estou entregando a idade com isso. Então, enquanto você está lá atendendo no seu consultório, fazendo aquilo que você se formou para fazer, quem que está salvando os seus boletos? Então, convido vocês a uma reflexão aqui comigo. Quando você pensa em precificação, em passar o valor para o paciente, em passar um valor de tratamento, quais sentimentos vêm na sua cabeça? Vem o sentimento de medo, medo de passar o preço, medo de não saber cobrar, medo de estar cobrando muito barato e não sobrar dinheiro no fim do mês. Vem aquela sensação de que, meu Deus, eu estou trabalhando demais e não tiro férias, não vejo resultado, só pago boleto, estou cansada, quero desistir, estou insegura. Olha só, ontem, eu sou odontopediatra e eu atendi uma menininha que ela tem muita coisa para fazer. Só voltar uma aqui. Ela tem muita coisa para fazer, ela tem um tratamento extenso para fazer. E aí, a minha consulta, os meus procedimentos, eles são todos precificados com base na minha hora, tá? Então, eu não tenho muitas mudanças, assim, de acordo com o tempo que eu vou levar. Porque quem tiver aqui for odontopediatra, depois manda mensagem lá no grupo, quiser trocar uma figurinha melhor sobre isso. Nós, da odontopediatria, a gente tem muito mais o tempo a nosso favor, assim, como fator determinante de valores para cobrar, dependendo da criança. E a mãe queria que eu passasse o valor de plano de tratamento para ela. Imagina se eu não soubesse minha precificação. Eu ia ficar assim, ai meu Deus, o que que eu faço? O que que eu cobro? O que que eu não cobro? Então, a gente precisa saber precificar, até para ter essa segurança na hora de passar os nossos valores, de negociar as nossas formas de pagamento. E durante muito tempo eu fui essa pessoa aqui, ó. Trabalhava demais, não via resultado. Eu gabaritei esse bingo aqui, ó. Tinha férias, só pagava boleto, por mais que eu não tivesse um ganho ruim no consultório, do que eu fazia de retirada para mim, que eu tinha uma sociedade, eu só trabalhava, gente. Eu era a melhor amiga do iFood, eu já contei essa história aqui algumas vezes. E eu não tinha tempo para mim, eu não fazia nada e eu era outra pessoa. Eu era uma pessoa extremamente nervosa. Hoje eu tenho a liberdade de, como por exemplo, hoje, uma quinta à tarde, às quintas eu não vou para o consultório. Quinta-feira é meu rodízio. E também hoje é o dia que eu uso para trabalhar no digital. Segunda eu também não vou para o consultório. De terça e quarta eu vou no período da tarde, porque de manhã eu cuido das minhas coisas e cuido da minha casa. De sexta-feira eu só vou no período da manhã. E o sábado, porque o sábado, gente, ele foi conquistado a unha. Durante muito tempo, trabalhava numa clínica que tinha todas as especialidades médicas infantis, só não tinha odontopediatria. E quando a gente montou o nosso consultório lá, na época eu ainda tinha sociedade, é, eu ficava lá de sábado. Oi, vem conhecer nosso espaço. Olha, tem dentista de criança aqui também agora. Seu filho já foi no dentista? A criança entrava, era cheio de bichinhos, enfim. E aí, para vocês terem ideia, hoje é dia, tô vendo a data aqui, dia 2 de abril. O meu sábado, eu tenho horário agora, eu tenho dois horários, dia 23 de maio. Então, isso foi para mim uma conquista, mas eu trabalho muito menos hoje e ganho mais. Por quê? Porque eu aprendi isso daqui, precificação. Então, não vou me apresentar para vocês. Vamos lá. Eu quero deixar aqui algumas reflexões para vocês. Eu quero que vocês pensem nisso hoje, tá? O preço de vocês hoje está comunicando o valor de vocês ou não? E por que que eu pergunto isso? Porque seus pacientes hoje vão em você por causa do seu preço, por causa do preço que você cobra. Se você subir o seu preço, eles vão deixar de ir, ou se você mudar de região, eles vão parar de ir. Você precisa sempre ficar lá brigando por preço para que eles vão em você. Eles não enxergam o seu valor e a forma como eles são tratados? Como que é? O seu preço hoje, ele te dá a paz de que tá sobrando lucro para você, você tá conseguindo fazer um caixa de reserva, né? Um caixa de emergência, que é a próxima pergunta. Que você tá trabalhando menos e ganhando mais, ou trabalhando menos e tendo qualidade de vida, ou ele te traz desespero, porque se você não mudar o seu preço, ao longo do tempo, você vai continuar sendo escravo do seu consultório, refém do consultório. Eu era refém do meu consultório. Então, o que que seu preço hoje está te trazendo? E cobrando o que você cobra hoje, você consegue ter um caixa de emergência? A gente passou por uma pandemia. E aí, como que acontece hoje?
se você precisar ficar uns meses sem trabalhar. Se acontece qualquer coisa por você, como por exemplo, olha só, gente, eu estou tomando um café hoje, depois de quase 2 meses sem tomar café, e eu espero que dê bom, porque no dia 14 de fevereiro, sábado de carnaval, essas garrafinhas de água que a gente bebe assim, só que a minha era de plástico, e a tampa quebrou. E eu engoli, eu não vi, caiu dentro da garrafinha, eu engoli um pedaço de plástico, eu não sei se foi um ou dois pedaços. Eu sei que eu tive uma lesão no esôfago. Agora que eu tô começando a voltar a comer um pouco melhor do que eu comia, mas eu emagreci 6 quilos e eu não estava tomando café porque era uma dor horrível, eu não conseguia nem beber água. E eu tive que desmarcar alguns dias da minha agenda, porque falar doía, mexer o pescoço doía. Mas imagina se eu não tivesse um planejamento e se minha precificação não fosse certa. E o seu preço hoje ele te dá tempo de qualidade com a sua família ou você é refém do consultório, só trabalha, só trabalha, só trabalha, não tem tempo para você, para sua família, para seus filhos? E o seu preço hoje está protegendo o seu caixa ou não? Você está assaltando o seu consultório e a longo prazo isso dá ruim. Por quê? Porque tudo vai aumentando e o nosso poder de compra vai diminuindo. Então, o valor que você ganha hoje no seu consultório, se você manter isso durante anos, o seu valor de compra vai diminuindo. Então, pensei nisso. Então, vamos pular essa parte aqui da apresentação, que vocês estão aqui no curso, vocês já me conhecem. Por que que é importante a gente precificar, gente? Porque se a gente sabe precificar corretamente e de acordo com a nossa realidade, vamos deixar isso bem claro e alinhar as expectativas de todo mundo aqui. Cada um aqui tem uma realidade, cada um vai ter uma precificação e tá tudo bem. A gente tem que precificar de acordo com a nossa realidade. Porque daí isso traz o quê? Paz, dinheiro no bolso, tranquilidade e a certeza que a gente está no caminho certo para prosperar, para fazer tudo aquilo que a gente quer. Então, vamos imaginar a seguinte cena. Eu adoro isso, porque aqui a gente quebra muita crença. Vocês chegaram lá no aeroporto e vocês acabaram de ganhar uma passagem para onde vocês quiserem. É só escolher. Só que tem uma condiçãozinha. O piloto do avião não vai poder olhar nada no painel, nenhuma luz, nenhum aviso sonoro que tiver lá, nenhuma luz, nenhum apito, nada. Ele vai às cegas. E aí vocês iriam? Eu não iria. Porque se der ruim, acender uma luz, tiver alguma coisa lá, ele não vai ficar sabendo. Então, qual que é a analogia disso? Você pode ter a profissão que você sempre sonhou, que é ser dentista. Só que se você não souber precificar, e se você não entender que você é dentista, por mais que você está trabalhando por diária, por porcentagem, alugando com o outro, independente da sua forma de trabalho, não entender de números, não entender o tanto que entra de dinheiro, o tanto que sai de dinheiro, seu preço adequado para não sair cobrando baseado na tabela do amiguinho, na tabela do amigo ou da concorrência sem saber a sua realidade. Não tiver bem posicionado, não souber que você faz sim uma venda e ela exige um processo, vai ter um módulo de vendas aqui também. Se você não souber nada disso, você é igual a esse avião. O destino é o lugar dos sonhos, mas não vai chegar lá. Por quê? Porque vai acender um monte de luz no painel, vai apitar tudo e você não vai ver, você só vai continuar indo. E uma hora dá ruim, como já deu ruim para mim algumas vezes. Então, reflitam sobre isso, tá? E aí, o que que a gente precisa saber quando a gente fala de precificação? A gente precisa saber os nossos custos, a gente precisa saber a nossa margem de lucro, a gente precisa saber os nossos impostos, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, o valor da nossa hora de trabalho e esse aqui que tem um nomezinho diferente, o famoso pricing. O que que é isso, gente? O pricing nada mais é do que o valor agregado do nosso trabalho. Então, eu sempre conto aqui essa história de três estabelecimentos. O seu Zé, que tinha uma barraquinha na rua, que vendia café, misto quente. Dessas pessoas que ficam na rua vendendo, tinha só uns banquinhos de plástico ali. Quando chovia, tinha que todo mundo ficar encolhido embaixo de algum lugar. O Joaquim, que tinha uma padaria, mas que não estava nem aí para o cliente, cada dia comprava de um fornecedor, queria sempre mais barato, não tinha um padrão de qualidade, não treinava os funcionários, tratava mal o cliente, achava que era o cliente que tinha que ir até ele, não ele que tinha que fazer um bom atendimento para o cliente voltar e indicar ele, como eu já trabalhei com uma dentista que achava que a gente não precisava ficar mandando mensagem de rechamada para os pacientes. Se os pacientes quisessem, eles que marcassem. E não é assim que funciona, né?
E o outro que abriu uma cafeteria com um conceito de uma experiência, do café ser coado de uma outra forma, de um queijo de qualidade para o seu misto quente. E isso faz toda a diferença, né? Então, quando a gente fala de pricing, é isso. Você pode hoje estar na situação do que está vendendo café ali na barraquinha de rua, que não tem condições de alugar uma sala, está trabalhando por porcentagem ou por diária. Mas você pode prestar um bom atendimento, mostrar o seu valor, mesmo nessa situação, para que você consiga ter um planejamento e ir para o outro lugar que você sempre sonhou. Então, reflitam sobre isso também, por favor. Fernanda, eu trabalho para alguém, por porcentagem. Eu hoje trabalho por porcentagem. Eu até deixei um post no meu Instagram agora há pouco tempo. Eu parei de. Ah, tá fixado no meu perfil. Eu vendi minha parte da sociedade e optei por trabalhar por porcentagem, porque minha precificação está muito certa. E também é um lugar onde eu posso cobrar o que eu quiser dos meus pacientes. Então, eu tenho tudo certo na minha precificação. O meu prolabore, o que eu ganho em cima da porcentagem, o que eu vou cobrar. E hoje eu trabalho menos e ganho mais. Ó, que maravilhoso. Não sou mais escrava do consultório. Então, mesmo assim, você tem custo. No meu caso, lá eu tenho custo de material, porque eu levo meu material, o material que eu quero usar. E aí você tem que pensar o que mais você tem de custo. Por exemplo, tem algum curso que você fez? O seu prolabore, que seria um salário? Ah, tem custo de transporte? Eu como lá? Tem custo de alimentação? Então, pense em todos os custos que você tem para prestar esse seu serviço por uma hora. Mesmo que você está trabalhando por diária, você vai ter um custo de transporte, de alimentação. Às vezes você tem que levar uma caixa de luva, às vezes você tem que levar seu material. Então, pense nisso. Ou você gosta de trabalhar com material e compra para levar, mesmo eles não te fornecendo. Então pense sobre isso. Então vamos só entender o que são custos. É tudo aquilo que está envolvido no gasto que eu tenho para que a minha clínica, ou meu negócio, ou o lugar que eu alugo, ou eu como pessoa dentista funcione durante um mês. Então tudo que eu tiver de gasto para que durante um mês trabalhando eu tenha esse custo para funcionar. E aí, esse custo, ele pode ser um investimento, ele pode ser um gasto, por exemplo, um investimento, um material novo, um equipamento novo que você comprou para o consultório. Ah, ele pode ser um gasto. Então, um equipamento que quebrou e você não conseguiu consertar, uma perda, né? Você teve que jogar fora alguma coisa do consultório porque venceu e você não olhou o estoque, você não estava controlando, não sabia quando ia vencer, comprou mais ou um desembolso. Então, assim, custo é tudo que está envolvido, que sai do nosso bolso para que tudo funcione durante um mês ou para que a gente preste o nosso serviço durante um mês, tá? Então, eles podem ser fixos ou variáveis, e isso serve só para a gente saber certinho na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, assim, aluguel é um custo fixo, todo mês vai ter IPTU, água, luz, dental. Eu gosto de jogar no custo fixo porque eu faço média, porque eu sempre falo aqui que eu incluo material no valor da minha hora. Então, é tudo aquilo que vai estar envolvido para a gente prestar o serviço. E aí, gente, nessa hora, a gente vai lá. A gente olha para todos os nossos custos, escreve todos eles, coloca todos eles na planilha, sai, vai fazer outra coisa, vai tomar um cafezinho, volta, porque com certeza vocês esqueceram de alguma coisa. Então a gente tem que pensar em tudo, 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 tudo. Depois, quando a gente for para a aula da planilha, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? A margem de lucro, que nada mais é do que um valor que é acrescentado, uma porcentagem que é acrescentada do nosso preço de venda, que é o que realmente vai sobrar para a gente depois que a gente pagar todos os nossos custos. Então, olha só esse exemplo. Que maravilhoso seria se isso aqui fosse verdade, né? Vamos pensar que você cobra aí R$ 100 por uma restauração e tem de custo, entre aluguel, produtos, energia, comissão para alguém, R$ 60. Então, como que a gente vai calcular esse lucro? O lucro de verdade foi os 100 que eu cobrei, menos os 60 de custo, sobrou realmente para mim R$ 40. Pensando em porcentagem, a gente tem que dividir por 100. É uma porcentagem de lucro de quê? De 40%. Ou seja, de cada R$ 100 que você cobra, o que realmente fica para você de lucro é de R$ 40. E é aqui que está o erro da grande maioria, gente. Por quê? Porque vocês acham que quando cobra R$ 100, vocês estão ficando com os R$ 100. E esquece que tem uma parte que a gente tem que usar para pagar os custos. E é aí que está o problema. Porque é aqui que a gente começa a errar. E é aqui que começa a não dar certo e começa a desandar. Mas depois a gente vai entender melhor sobre isso. Aqui é para a gente entender e calcular o valor da nossa hora.
que é o valor da nossa hora? A gente vende a nossa hora. Todo o nosso custo é baseado no valor da nossa hora. Então, a nossa hora nada mais é do que a soma de todos os nossos custos dividido pelo número de horas que a gente trabalha no mês. Fernanda, como que eu sei o número de horas que eu trabalho no mês? Vamos supor que eu trabalho durante 4 horas por dia e durante 10 dias no mês. Isso significa que no mês todo eu trabalho um total de 40 horas. Então, eu vou pegar aquele custo que eu tenho e dividir por 40 horas. E aqui, na quantidade de horas que vocês trabalham no mês, para vocês chegarem no valor da hora de vocês, vocês têm que ser o mais realista possível. Ah, Fernanda, não, fica aberto lá das 8 da manhã às 8 da noite. Mas você tem paciente das 8 da manhã às 8 da noite? Qual que é a quantidade de horas que você realmente tem paciente? Qual que é essa média de quantidade de horas que você realmente tem paciente? Por quê? Porque senão, no cálculo da sua hora, vai estar com horas a mais, a sua hora vai ficar um valor menor, mas ela não vai ser realista com a sua realidade. E aí você vai continuar tendo um problema. Então, pensem muito bem nisso na hora de calcular o valor da hora. Então, aqui um exemplo. Vamos supor que você tem um custo total por mês de R$ 10.000, mas você trabalha 8 horas por dia durante 25 dias. Dá um total de 200 horas no mês. Como que eu chego no valor da minha hora? O custo dividido pelo número de horas do mês. Então, 10.000 dividido por 200. Nesse caso, a minha hora de trabalho vai ser de R$ 50. E o que esses R$ 50 quer me dizer? Que se durante 8 horas do dia, a cada hora eu ganhar R$ 50, durante 8 horas por dia, durante 25 dias, no final do mês eu vou garantir que eu tenho os R$ 10.000. Só que eu não vou passar disso. Se eu tiver incluído um mínimo de salário para retirar nesses R$ 10.000, é só isso que eu vou retirar e pronto. Não vai passar disso. Então, gente, quando a gente vai calcular o valor da nossa hora e a gente chega nesse valor, a gente tem que entender que ela é a base para calcular o nosso preço. Mas que se a gente só cobrar em cima do valor da nossa hora, a gente vai continuar perdendo dinheiro, porque a gente ainda vai ter uma taxa de cartão, uma taxa de imposto para quem for pessoa jurídica, e aqui no curso tem uma aula da contadora que está lá de bônus para vocês assistirem e entender o que, que é melhor. Então, a gente precisa entender agora como que a gente vai compor o nosso preço. E aqui, só para mostrar para vocês que a planilha está aqui para facilitar a nossa vida. Depois a gente vai para a planilha, né, nesse módulo de finanças, para entender todas as funcionalidades dela, desde fluxo de caixa, o CRM, o controle de estoque, a precificação em si, um módulo só falando aqui de hora clínica na planilha, de como vocês vão preencher. Então, aqui vocês coloquem todos os valores de vocês aqui. E aí aqui a gente preenche a quantidade de horas que a gente trabalha, a quantidade de dias e voilá, a gente chega no valor da nossa hora. Então, facilita a nossa vida aqui a planilha, né? Mas continuando, depois que a gente chegou no valor da nossa hora, vocês viram que aqui na planilha tá escrito Prolabore, certo? O que é Prolabore, gente? É um salário que a gente deve se pagar, tá? Para incluir no valor da nossa hora, por quê? Porque a gente vai garantir que no final do mês a gente retire um valor para a gente, além do lucro que vai sobrar. Só que vamos pensar o seguinte: Prolabore aqui tem que ser muito realista, de acordo com a realidade de cada um. Ah, Fernanda, quer um Prolabore de R$ 20.000. Ok, só que quando você coloca esse Prolabore de R$ 20.000 e calcula o valor da sua hora fica praticável? Ah, não, não fica, eu não consigo cobrar isso. Então, você tem que diminuir seu Prolabore, tá? Esse daqui é só para a gente ter um mínimo para se pagar. Lógico, depois a gente pode fazer as retiradas do lucro, ter todo o nosso planejamento, mas aqui é para a gente já ir entendendo que no valor da nossa hora de trabalho a gente tem que tirar um mínimo de pagamento para a gente, tá? Não esqueçam disso. E aí agora a gente vai compor o nosso preço. Por quê? A gente chegou no valor da hora. Só que aqui a gente tem outras coisas, como eu falei para vocês, a taxa do cartão, se a gente tem antecipação ou não da taxa de cartão, a taxa de imposto. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E mais uma margem de lucro. E aí, aqui, gente, na taxa de cartão, vocês têm que colocar a taxa real que vocês cobram. Vamos supor, eu faço uma restauração e os pacientes sempre pedem para dividir a restauração em 3 vezes. Então, qual taxa eu vou colocar na precificação? A taxa de 3 vezes. Se o paciente pagar no Pix, eu aumento o meu lucro. Mas se ele pedir para dividir em 3 vezes, já está precificado com a taxa de 3 vezes. Ah, eu pago antecipação, então eu coloco a taxa de 3 vezes com antecipação. Tem que ser muito realista nisso também, tá? Mas na planilha a gente vai entender melhor sobre isso.
E lógico, se vocês tiverem dúvida, a gente tem o grupo do curso para vocês colocarem lá, onde vocês têm acesso a mim 24 horas por dia. Brincadeira, gente. À noite eu preciso dormir. Mas eu sempre respondo, com rapidez as mensagens para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, qual que é a fórmula da precificação? É o valor da hora. Então, por exemplo, o procedimento tem 1 hora, 2 horas e meia hora, aí fica esse valor da hora. Nesse caso, de exemplo, que era R$ 50, em 1 hora, R$ 50. Se fosse 2 horas, R$ 100. Se fosse meia hora, R$ 25. Mais a porcentagem da taxa de cartão, então vamos supor aqui que é uma taxa de 5%, mais uma porcentagem de margem de lucro, vamos supor que aqui eu quero 30% de margem de lucro, e, gente, não existe certo e errado, tá? A margem de lucro, é, Fernanda, 30% é o certo que eu devo colocar? Não, eu tenho que colocar 5%, tenho que colocar 10%? Depende de cada procedimento, depende do valor que você vai cobrar. Então, a gente vai entender sobre isso também quando a gente for colocar na planilha, tá? Mas não existe uma regra da quantidade de margem de lucro que a gente tem que colocar. Mas a porcentagem da taxa de imposto que vocês vão acrescentar aqui, e aí aqui, gente, eu acrescentei esse FSB, que eu quero que vocês pensem. Inclusive, ele nem está aqui nessa conta. O que que é o FSB? É o fator salvando boletos. Por quê? Esse fator salvando boletos é o que vai te salvar para você garantir sua aposentadoria, para você comprar aquele equipamento que você queria, porque ele é além da margem de lucro. É uma porcentagem que você coloca de agregar o seu valor, de chegar naquele sonho que você quer. Então, pensem nisso quando vocês forem precificar. E lógico, gente, o preço tem que estar comunicando, né, com o que você entrega. Tem isso também, mas a gente vai ver sobre isso em outro momento. Então, aqui só para vocês olharem na planilha. Antes disso, tem um exercício aqui para todo mundo, tá? Para vocês saberem isso aqui de cor e salteado, porque é isso que separa o dentista próspero do dentista refém de consultório. Saber todos os custos que você tem como pessoa física, sim, vocês precisam saber disso. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, vocês já passaram pela aula de mentalidade aqui, que independente da gente ser um dentista que presta um serviço para alguém, ou um dentista que está lá trabalhando por diária, a gente é uma empresa, tá? Você é uma empresa. E aí a gente tem que separar os gastos. A Fernanda, é pessoa física, e a Fernanda, é empresa, dentista. A Fernanda Baldassa, gestão e dentista. É outra coisa. Então, existe duas coisas. Eu tenho o meu custo de pessoa física e eu tenho o meu custo de pessoa jurídica. E você tem que saber isso muito bem, tá? Saber todos os custos daí da sua empresa, saber todas as suas taxas de cartão e de imposto, porque quando a gente for preencher a planilha, vocês precisam saber disso e precisam saber todos os custos, ou para você ir trabalhar em algum lugar, ou para você ter o seu lugar funcionando. O tempo que você leva para prestar cada serviço, porque isso é importante depois para precificar. Vocês também têm que saber o ticket médio de vocês. Ah, quanto que vocês cobram? Por exemplo, o meu ticket médio é de R$ 450, que é o valor médio do que eu cobro dos meus procedimentos. Por quê que a gente vai saber o ticket médio? Porque daí a gente precisa ter isso, gente. Aqui vocês vão começar a entender que, como empresa, a gente precisa ter controle dos nossos dados para usar isso a nosso favor. Então, se a gente sabe quantas pessoas eu atendi no mês, quantas vendas eu tive no mês, fica muito mais fácil para eu chegar na minha meta de faturamento. Porque, por exemplo, eu tenho um ticket médio de R$ 400. Então, eu tenho um ticket médio de R$ 400 e eu tenho ali um custo. Eu quero ter uma meta de faturamento, na verdade, não é um custo, eu quero ter um faturamento de R$ 25.000 por mês. E o meu ticket médio é de R$ 450. Ou seja, se eu atender 55 pacientes no mês, eu vou conseguir chegar nesse faturamento. Nossa, Fernanda, mas eu não consigo atender 55 pacientes. Ah, então vamos colocar aqui uma meta de R$ 15.000, com o meu ticket médio de 450. Opa, são 33 pacientes por mês. Vamos pensar que você atende durante 20 dias. Dá quase 2 pacientes por dia, gente. Então fica muito mais fácil a gente chegar no nosso faturamento. Vocês vão ter a aula de planejamento estratégico, onde vocês vão conseguir fazer essas contas, eu vou explicar todos os cenários, mas já vão colocando isso na cabeça de vocês, tá? Aí aqui é só para mostrar no funcionamento da planilha, e aqui foi uma aula que eu dei, que não era para dentistas, foi uma aula que eu dei para um pessoal da estética e da beleza, da Escola de Beleza e Negócios do Celso Camura.
Então, eu usei esses exemplos aqui, mas aqui, olha só, vocês vão ver na planilha que a gente coloca. E aqui, onde está valor, se vocês têm algum valor, por exemplo, de protético, por quê? Gente, eu ensino precificação, onde a gente inclui a nossa lista de material, e eu já falei isso aqui algumas vezes, no valor da nossa hora, tá? A gente vai colocar aqui como valor, por exemplo, se é um valor de protético, se é uma resina que você compra para fazer uma faceta, se é um material específico para aquele procedimento. Mas todo o restante de material que você tem, você vai incluir no valor da sua hora clínica. Porque se você usar mais uma gota de adesivo, se você usar mais uma quantidade de ácido, se você usar mais algodão do que deveria, ou por exemplo, no meu caso, eu só atendo crianças. Às vezes a criança pega e faz assim, ó, pum, um chute no meu potinho de algodão. Imagina se eu precifiquei com 4 algodões, eu vou sentar e chorar. Então, isso facilita a precificação. Aí, aqui, a gente preenche o tempo que a gente tem de cada procedimento, né? Então, quanto tempo eu vou levar? 2 horas, 1 hora, meia hora. Aqui a gente acrescenta a taxa de cartão, aqui a gente acrescenta a taxa de imposto, e aí aqui o próximo slide, ele vai lá para o outro lado aqui, que não é o que eu queria mostrar para vocês. No próximo slide, o que que eu mostro para vocês? É a segunda vez que essa aula faz isso comigo. Vai lá para a aula de vendas, vai lá para o outro lado. O próximo slide do que eu estou mostrando aqui para vocês, para a gente entender, que ele mostra certinho como que vai funcionar o valor que a gente cobra do valor. Aqui, ó. O valor que a gente cobra e o que realmente sobra para a gente, que é aqui. Pronto. Aqui, o que eu tenho de custo, aqui o que eu realmente tenho de lucro, e aqui o meu custo final que eu devo cobrar do meu paciente. Isso a gente vai ver na aula da planilha, tá? Que vai ser a próxima aula que vai ter aqui para vocês. Então fica muito mais fácil para a gente precificar dessa forma e a gente saber realmente o quanto a gente está cobrando, o quanto está custando e o quanto está ficando mesmo de lucro para a gente. E se você está assistindo essa aula aqui do YouTube, aqui tem os meus contatos para você, tá? Tem o contato do Instagram, do meu WhatsApp, que você pode me chamar para tirar dúvida. E se você está no curso, você tem acesso a mim pelo grupo do WhatsApp e a gente se vê na próxima aula entendendo como que funciona a planilha, gente.